grande dia para os verdadeiros patriotas. Meus amigos, minhas amigas, lembram daquela juíza folgada que peitou o Lula, dizendo assim: se continuar falando comigo neste tom... A acusação passa pela relação do senhor ser dono do sítio, mas a acusação imputada é do senhor ser beneficiário das reformas que foram feitas por essas 3 pessoas que eu lhe falei, Bunlai, Odebrecht e OAS. Doutor, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Não, quem tem que responder é quem me acusou. Doutor, e assim, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Eu não imaginei que fosse assim, doutora. Eu também não. Como eu sou vítima de uma mentira eu há muito tempo... Eu também não imaginava. Eu imaginei então que agora... vamos começar com as perguntas. Eu já fiz um resumo da acusação e vou fazer perguntas. O senhor fica em silêncio ou o senhor responde? Pois é, o mundo capota, grande dia, Lula lavou a alma. Porque o CNJ acabou de afastar a juíza Gabriela Hart e 3 desembargadores do TRF4. A decisão não foi do Alexandre de Moraes, foi do corregedor Luiz Felipe Salomão. E cita que Hart admitiu ter discutido previamente decisões com integrantes da Lava Jato. E, segundo ele, violações foram cometidas, o dever funcional de prudência, da separação dos poderes e ao Código de Ética da Magistratura. Isso quer dizer o quê? Que um juiz que deveria ser imparcial, previamente negociou com uma das partes. E que parte foi que ela negociou? A parte que queria a condenação de Lula. O corregedor ainda ressaltou os feitos da Lava Jato e admitiu que a investigação produziu achados relevantes para o país, mas que, em dado momento, descambou para a ilegalidade. Para o corregedor, Thompson Flores, Danilo Pereira Júnior e Loraci Flores de Lima, que são os outros desembargadores, que também foram afastados, manipularam todo o processo do STF deliberadamente, ou seja, agindo de maneira partidária para prender Lula. Se valeram de ilegalidades na pressa de prendê-lo o mais rápido possível, porque fica claro o aspecto nada legal e justo. Queriam que ele não fosse candidato, porque se ele fosse candidato, todo mundo lembra que naquela época ele ganharia do Bolsonaro. E antes que o gado recalcado reclame, isso não tem nada a ver com Alexandre de Moraes, hein? É o Conselho Nacional de Justiça. É isto. Por favor, deixa o like, comenta sobre o que acha desta matéria, inscreva-se e ative o sininho para impulsionar o nosso trabalho de luta pela democracia e pela verdade. Muito obrigado, abraço. Primeiro, o CNJ, o Corregedor Nacional de Justiça, entende que 2 desembargadores e o juiz Danilo, que atuou como auxiliar no TRF4, os 3 manipularam processos do STF deliberadamente. Olha o que diz aqui o ministro Luiz Felipe Salomão. Ele afirma que, no caso em exame, a atuação dos magistrados reclamados é indiciária, ou seja, tem indícios de violação aos deveres funcionais. A gravidade dos fatos se avulta pela decisão proferida por ministro do Supremo Tribunal Federal, que teve de declarar a nulidade de um entendimento da 8ª turma do TRF4, a fim de impedir que ela produzisse efeitos nas ações e em outras ações penais que, por extensão, o Supremo já havia bloqueado. Abro aspas aqui. Depreende-se que a conduta dos reclamados, ou seja, desses 3 integrantes do TRF4, não é fruto de simples falta de zelo na prestação jurisdicional, ou seja, no exercício da magistratura, havendo indícios, por sua vez, da prática de bypass processual, ou seja, manipular o processo ou manipular decisões para tentar suplantar efeitos de achados exarados por outras cortes. Nesse caso, a audácia foi contra o Supremo Tribunal Federal. Volto aqui ao trecho da decisão que, de novo, o ministro Luiz Felipe Salomão já disparou para os colegas, está no sistema do CNJ, a gente traz para você aquilo que é mais importante e que estamos acessando aos pouquinhos aqui. Depreende-se que a conduta dos ora reclamados, dos 3 integrantes do TRF4, não é fruto de falta de zelo
né, simples falta de zelo na atuação, havendo indícios de prática de bypass processual, há muito reconhecida pela doutrina e jurisprudência como técnica censurável de tentativa de burla às decisões do Supremo Tribunal Federal. Ele diz, então, que o CNJ está sempre instado por lei a decretar as medidas que se mostrem necessárias e decreta o afastamento cautelar, ou seja, de imediato, de Carlos Eduardo Thompson Flores, Loraci Flores de Lima e Danilo Pereira Júnior, esse que inclusive está chefiando agora a 13ª Vara Federal de Curitiba. 2 decisões exaradas cautelarmente, ou seja, serão submetidas aos colegas, e é por isso que a gente traz aqui. Esse despacho já foi assinado e disponibilizado aos integrantes do Conselho Nacional de Justiça. Em 2 canetadas, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, afasta da função pública a juíza Gabriela Hardit, que sucedeu Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba, e não 1, não 2, mas 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Corte Revisora da 13ª Vara de Curitiba, por, no caso desses 3, desobediência expressa a ordens do Supremo Tribunal Federal, burla ao sistema judiciário, inclusive com decretação de prisão que já havia sido vedada pela Corte Superior. A partir de agora eu vou começar a detalhar para vocês as informações obtidas por integrantes do CNJ que já estão de posse da decisão do ministro Luiz Felipe Salomão. Trazendo aqui para vocês a informação no detalhe, gente, a gente tá já com ela no blog, que você vai ver aí na sua tela, mas aqui para vocês eu vou trazer mais informações ao vivo no Conexão. O afastamento de Gabriela Hardit é um caso mais grave. Segundo informação que eu obtive junto a fontes do CNJ, o despacho cita que ela, a juíza que sucedeu Sérgio Moro, admitiu ter discutido previamente com procuradores decisões que ela daria no escopo da Lava Jato. E ela fez essas discussões por aplicativo de mensagens, inclusive, validando os achados revelados na chamada Operação Vaza Jato. Isso, gente, discussão prévia de decisão favorável ao Ministério Público com integrantes do Ministério Público viola o que diz a lei da magistratura. Pior, no caso de Gabriela Hardit, ela é a responsável pela assinatura do trato que viabilizou a criação de uma fundação privada com recursos da Lava Jato que teria entre seus gestores integrantes da Força Tarefa. Essa fundação, apelidada jocosamente pelo ministro Gilmar Mendes de Fundação Criança Esperança da Lava Jato, foi vedada pelo Supremo Tribunal Federal. Ela teria 2 bilhões de reais em recursos que viriam diretamente de um acordo da Petrobras com o DOJ, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o que o Supremo entendeu ilegal. Pois muito bem. O ministro Luiz Felipe Salomão, responsável pela inspeção na 13ª Vara Federal, encontrou indícios, abre aspas, de que o que se desdobrou ali, após a assinatura desse acordo, foi um verdadeiro esquema de cashback, ou seja, fazer retorno, recirculação de dinheiro que deveria ser da Petrobras. A bagunça na gestão de recursos da Petrobras é tão grande, segundo a investigação feita pelo CNJ, que nem a estatal consegue dizer exatamente quantos recursos ingressaram em seu caixa por ordem da Lava Jato. É importante dizer que, segundo as fontes com as quais eu conversei, o ministro Luiz Felipe Salomão não doura a pílula. Ele diz: a Lava Jato foi a maior operação de combate à corrupção do Brasil, os achados da Lava Jato são relevantes, mas no caso de Hardit, gente, eu abro aspas para você aqui do trecho que me foi encaminhado, abro aspas, né? Aparentemente, a atividade que impõe atuação proba, legítima, íntegra e transparente acabou descambando para a ilegalidade. Então, aparentemente, a atividade que exige e impõe atuar com
probidão, integridade e transparência, acabou descambando para a ilegalidade, valendo-se de função de juíza que o Estado lhe confiou para fazer valer suas convicções pessoais. Atuou como suspeita, então, neste caso, o afastamento atende à necessidade de resguardo da ordem pública.